agradecendo a vossa presença, irei então agora apresentar a minha comunicação, que tem por título Expansão ao declínio de corpos maçónicos, o que nos ensina a história da maçonaria portuguesa. Ao longo de mais de 220 anos de história de atividade maçónica organizada em Portugal, muitas foram as obediências que foram criadas. Todavia, destes numerosos corpos maçónicos, a maior parte dos mesmos teve uma duração efêmera, tendo subsistido por poucas décadas e, em numerosos casos, até por poucos anos. Muitas foram as razões que conduziram a que, sobretudo a partir do fim da Guerra Civil, que opôs absolutistas e liberais, 1834, a atomização crescente das organizações maçónicas em Portugal tenha gerado uma pluralidade de obediências que se diferenciavam entre si, sobretudo pela orientação política das suas lideranças. Outras nasceram precisamente com o intuito de fazerem diferença do mainstream, assumindo-se como inovadoras, quer no que se reporta à prática ritualística, quer no que se refere a apresentarem mais contenção em matéria de envolvimentos políticos. Mesmo depois do país ter tido alguma estabilização política a partir dos anos 1850 e de se ter desenvolvido, no final da década seguinte, um movimento agregador tendente à reunificação da maçonaria portuguesa e que conduziu à fundação, em 1869, do Grande Oriente Lusitano Unido, ao longo do final do século XIX e durante o século XX, continuaram a verificar-se movimentos centrífugos que deram origem a cisões, com saídas de lojas para fundar novas organizações maçónicas. Como anteriormente se tinha verificado, quase todas estas cisões tiveram curta duração, tendo na maioria dos casos os dissidentes que estiveram na origem das mesmas vindo até a regressar ao Golu. Inversamente a esta tendência, o Golu, hoje denominado novamente de Grande Oriente Lusitano, tem demonstrado ao longo da sua vida organizacional uma enorme resiliência que lhe permitiu sobreviver, inclusivamente em paradigmas extremamente desfavoráveis à prática maçónica. Igualmente, ao longo da sua história, a obediência tem sempre tido a capacidade de sobreviver a cisões significativas. Quais foram os pilares essenciais nos quais o Golu suportou o seu êxito enquanto organização maçónica e que lições podemos tirar para uma visão prospectiva no que concerne à expansão ou ao declínio das obediências em Portugal? Salvaguardando a diferença das épocas, dos contextos sociais e dos universos culturais dos maçons oitocentistas e dos atuais, existem, todavia, alguns aspectos que foram determinantes para o sucesso do Golu e para a criação de uma cultura organizacional que, em nossa opinião, ainda tem peso significativo na vida das obediências contemporâneas. São, pois, estes os fatores que passamos a analisar, procurando tirar conclusões que possam servir de referência tanto para o presente como para o futuro. Na credibilização das obediências maçónicas, a legitimidade histórica da sua linhagem está na base do conceito de regularidade maçónica corrente no século XIX e ainda aplicável nos dias de hoje. Este conceito, tanto então como agora, revela-se essencial para o reconhecimento internacional da obediência. Provindo da legitimidade maçónica em Portugal do Grande Oriente Lusitano original, a regularidade das obediências existentes na década de 1860 fundamentava-se naturalmente na possibilidade de estabelecerem uma linha de continuidade inquestionável com este corpo maçónico. Nesta matéria, o Grande Oriente de Portugal, nome adotado para a obediência pela facção de Moura Coutinho, a quando da fragmentação em três do GOL de 1849, levava vantagem sobre as restantes, não só porque as duas outras fações, igualmente descendentes do GOL Costa Cabral, tinham desaparecido, mas também porque era a que tinha conseguido eleger a sua liderança no decurso da crise que lhe deu origem através de um processo administrativamente correto. Esta legitimidade foi reforçada mediante a agregação do Supremo Conselho do GOL, fundado por Costa Cabral, que tinha ficado em situação desconfortável com a desagregação da obediência em três grupos. Paralelamente, as fontes consultadas permitem constatar que a obediência que mais significativamente esteve na origem da fundação do Golu,
o Grande Oriente Lusitano do Conde de Paraty, teve a sua legitimidade muito contestada em alguns meios maçónicos da época. Recordemos-nos que o mesmo teve origem na loja Tolerância Regeneradora, que saiu conflituosamente do Grande Oriente de Portugal, tendo sido irradiada do quadro de oficinas desta obediência mediante decreto de 1859. Esta loja veio a dar origem a outras, permitindo este movimento congregar já 10 oficinas no ano seguinte, as quais lançaram as bases para a constituição de uma nova obediência. Constate-se que a escolha do seu título distintivo não é inocente. Ao adotarem a designação de Grande Oriente Lusitano, os seus fundadores pretenderam religar à obediência portuguesa original, buscando uma legitimidade histórica que não tinham. Com a fusão que originou o GOLU, a legitimidade histórica desta obediência foi generalizadamente reconhecida. Este corpo maçónico herdou a linha de continuidade tida pelo Grande Oriente de Portugal, estando, pois, em sequência direta do GOL original, do qual, aliás, veio a recuperar a designação em 1984. A partir daí, outras obediências portuguesas têm vindo a legitimar-se através de cartas patente outorgadas por obediências históricas estrangeiras. Na maçonaria atual, verifica-se que a marca histórica continua a ser um fator de atração de novos membros. Mesmo numa época de crescente atomização das obediências e de acentuado aumento do fenómeno das lojas independentes, ditas selvagens, a marca histórica continua a ser um polo de atração, muito embora as obediências históricas, pelas questões muitas vezes associadas à sempre difícil gestão do seu património imobiliário, aos anacronismos dos seus ordenamentos regulamentares e muitas vezes ao envelhecimento dos seus membros, tenham vindo a encontrar dificuldades de coexistência com organizações mais recentes, muitas das quais sem qualquer legitimidade histórica, mas que se encontram melhor adequadas para virem a adaptar-se rapidamente aos novos paradigmas introduzidos pelo presente. Nesse aspecto, o exemplo do Grande Oriente Lusitano do Conde de Paraty é bem demonstrativo de como uma cisão de uma única loja, inserida numa obediência já em declínio, deu origem a uma organização bem posicionada no seu tempo, que em poucos anos se converteu na maçonaria portuguesa. Sobretudo com a estabilização política dos anos 1850, que foi um fator determinante para a consolidação das obediências portuguesas, a necessidade de reconhecimento internacional começou a colocar-se. A primeira obediência a dar passos concretos nesse sentido foi o Grande Oriente de Portugal, que firmou um tratado de amizade com o Grande Oriente do Brasil em 1858. Também a Confederação Maçónica Portuguesa encetou um processo de aproximação com o Grande Oriente de França. Todavia, nenhum destes esforços diplomáticos tem qualquer paralelo com a campanha de relações internacionais desenvolvida pelo GOL Conde de Paraty. Esta obediência começou por, em 1863, estabelecer um tratado de amizade com o Grande Oriente de França, com o qual cooperou fortemente no que concerne ao acompanhamento da evolução da maçonaria brasileira. Entre 1863 e 1868, o GOL Conde de Paraty subscreveu mais 32 tratados com obediências estrangeiras, não tendo, todavia, ainda conseguido penetrar na esfera das grandes lojas britânicas. Com a formação do GOLU, tal veio a suceder no decurso do biênio 1870-1872. Esta pluralidade de relações internacionais, que se estendia tanto ao campo francófono como ao anglo-saxónico, colocou o GOLU numa posição charneira a nível internacional. O reconhecimento internacional continua a ser um fator determinante do sucesso de uma obediência maçónica nos tempos presentes. Muito embora a maçonaria internacional se encontre atualmente subdividida em dois grandes blocos, o alinhado com a Grande Loja Unida de Inglaterra e o adogmático, e como tal o reconhecimento universal seja presentemente impossível, as obediências que não se situam claramente num deles tendem a ser ostracizadas por ambos. Daí que uma definição clara do sentido de prática maçónica e de orientação filosófica da obediência seja hoje essencial, para facilitar a sua aceitação e capacidade de assumir protagonismos no plano internacional. Desde que foi fundado, o GOL do Conde de Paraty procurou, por todos os meios, relacionar-se com todas as obediências e grupos maçónicos existentes em Portugal.
Esta posição de tolerância relativamente às restantes organizações maçónicas foi extensível aos grupos resultantes das sucessivas cisões que se foram verificando no Golu, pelo menos após terem esfriado os conflitos que tinham originado a saída das oficinas. Este modus operandi revelou-se um fator de forte erosão dos corpos maçónicos resultantes dessas cisões, que viam os seus membros, passado o fulgor inicial, regressarem ao Golu, que preferia, na maior parte dos casos, reintegrá-los a estigmatizá-los, pondo pragmaticamente as questões associadas ao crescimento e reforço da obediência à frente de mágoas passadas. E tem aqui um exemplo concreto da maior cisão que o Golu teve, a cisão de 1914, a evolução dos efetivos do Grêmio Luso-Escocês, que chegou a ter 30 lojas e voltaram cerca de 20 ao Golu em 1926. Afigura-se-nos que este posicionamento agregador do Golu contrasta com visões mais ostracizantes a que muitas vezes assistimos na maçonaria atual, na qual sobrevalorizam os tratados de amizade e de mútuo reconhecimento interobedienciais. Estes, quando não existem, impõem o muro e impossibilitam a ponte. Em nossa opinião, esta perspectiva tolerante e agregadora do Golu constitui uma lição importante para a construção de um espaço maçónico nacional, que efetivamente se assuma como meio de reforço e de afirmação da maçonaria portuguesa, e no qual as obediências devem dialogar, desde que pelo menos informalmente se reconheçam. Desde que foi fundado, o GOL do Conde de Paraty procurou reunir grupos maçónicos dispersos e lojas e maçons descontentes com as restantes obediências portuguesas, respeitando algumas idiosincrasias próprias destas organizações. Foi, por exemplo, o caso da loja Cosmopolite, que trabalhava em francês no seio da Confederação Maçónica e foi acolhida no Grande Oriente Lusitano do Conde de Paraty, depois no Golu, e manteve a sua idiosincrasia. Formado na sua origem apenas por lojas que praticavam o rito francês, ao fim de poucos anos o Gol Conde de Paraty introduziu no seu seio a diversidade de ritos, tendo constituído, em 1869, um Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceite. O mesmo fundiu-se com o Supremo Conselho Costa Cabral, ligado ao Grande Oriente Português, quando foi constituído o Golu. Essa diversidade de formas de trabalho veio a incrementar-se em 1870 com a introdução do rito simbólico regular, ou ritual inglês, na loja União Liberal do Porto. Não se detectam, nas fontes que ainda dispomos relativas à vida interna do Golu, qualquer evidência de animosidade entre os praticantes de vários ritos, que sempre coexistiram de uma forma mais complementar do que concorrencial. Também em termos de questões que pudessem ser mais fraturantes em matéria de alinhamento filosófico, nesta fase inicial da vida do Golu é manifesta a grande alteridade com que foram sempre tratadas. O exemplo mais significativo foi a forma com que sempre foi encarada a questão da obrigatoriedade de crença num ser superior, considerada no texto constitucional de 1871, mas que, na realidade, nesta obediência, constituiu sempre mais um condicionamento de direito do que de facto, porque, efetivamente, houve lojas do Golu que, ao longo do final do século XIX, receberam não crentes. Apenas relativamente à questão da iniciação feminina não se encontra a mesma alteridade, tendo este sido sempre um assunto nada consensual e até muito fraturante, mesmo tendo em conta que, nessa época, a nível internacional, a questão da admissão de mulheres era encarada com uma perspectiva substancialmente diferente da atual e que não anacronizava o Golu nesta matéria. A queda de efetivos que se tem vindo a verificar nos últimos anos, a nível europeu, nas obediências maçónicas monogénero e monorrito, demonstra que esta lição de diversidade e de alteridade que se verificou nas primeiras décadas de vida do Golu é ainda plenamente aplicável nos dias de hoje, nos quais estes aspectos ainda se revelam mais necessários numa maçonaria que se tornou mais num laboratório de ideias, sendo muito menos vocacionada para a ação e que, como tal, se enriquece pela diversidade.
O GOLU foi fundado numa época em que já se começavam a desenvolver antimaçonismos organizados. A década de 70 veio a dar força à questão religiosa no âmbito do debate público da sociedade portuguesa, promovendo a circulação de novas ideias que se incentivaram o movimento laico português e que necessariamente chegaram às lojas do GOLU. Daí que tenha havido um claro esforço da obediência no sentido de combater uma percepção social negativa no que concerne à maçonaria, alimentada por alguns meios católicos mais fundamentalistas, que a atacaram fortemente. Nesse sentido, várias foram as oficinas que promoveram a publicação de periódicos. Também com a cobertura do GOLU, foi apresentada em Lisboa uma peça teatral intitulada O Pedreiro Livre, que pretendia desmistificar junto da opinião pública a maçonaria. É da autoria de Cunha Belém e foi representada no Teatro do Ginásio, com estreia em 1876. A defesa da imagem da maçonaria e a defesa dos seus valores na sociedade foi uma constante na obediência. A título de exemplo, em 1910 foi instalada em Lisboa a loja Irradiação, que contava com vários jornalistas como membros fundadores e que pretendia ter por objetivo principal promover a difusão das ideias da maçonaria na cidade. Esta necessidade de comunicação com a sociedade é cada vez mais fundamental nos tempos atuais. Tal decorre não só do facto de que as correntes antimaçónicas continuarem a ser significativas, como também e sobretudo da evolução que a própria sociedade registou. Atualmente as redes sociais vieram potenciar a capacidade de difusão da propaganda antimaçónica, que se apoia hoje, sobretudo, nos fundamentalismos católicos e islâmicos, em algumas igrejas evangélicas e na extrema-direita radical. Também o facto da maçonaria, presentemente, não ser tão influente nos decisores políticos como já foi noutros períodos, ao longo da sua história, aumenta a necessidade de dar a conhecer à sociedade as ideias resultantes das suas reflexões, de modo a que possa continuar a constituir-se como um fórum prospectivo e não apenas reativo à sociedade, como são os partidos políticos ou os sindicatos. A ação social constituiu um dos pilares estruturantes da maior parte das obediências maçónicas portuguesas, sobretudo desde que, a partir dos anos 1840, começaram a surgir organizações mais afastadas da política e mais centradas na prática ritualística e na beneficência. Muitas foram as organizações paramaçónicas fundadas pelas lojas portuguesas, focalizadas para atividades tais como os socorros mútuos, as creches, o apoio à infância desvalida e à pobreza. Todavia, podemos considerar que o principal eixo de intervenção da maçonaria na sociedade portuguesa foi, sem dúvida, a educação. Pela consciência que a educação era um problema social grave em Portugal e pelos princípios maçónicos da elevação do ser humano através do conhecimento, a educação popular passou a ser uma preocupação das lojas e dos maçons. Ora, tem aqui no PowerPoint, portanto, estes placares que estiveram expostos na antiga coleção do museu, que efetivamente faziam uma listagem de todas as associações criadas por maçons na sociedade portuguesa. A maçonaria, sem sombra de dúvida, teve na origem do movimento associativo português e é perfeitamente impactante o número de organizações criadas pelos maçons, sobretudo do GOLU. Desde a sua fundação, o Grande Oriente Lusitano Unido procurou dinamizar atividades relacionadas com a educação. Através da lei maçónica de 1872, criou um prémio para os professores régios que conseguissem maior percentagem de aprovações e para os alunos que obtivessem maior aproveitamento. Igualmente fez um esforço para a criação de bibliotecas populares, pedindo às lojas a doação de livros. Para além da criação de escolas e de bibliotecas populares, as lojas do GOLU promoveram também a fundação de universidades populares. E tem aqui, nesta imagem, recordações de todas essas organizações. Portanto, o estandarte da Academia de Instrução Popular à esquerda, as instalações da Academia de Estudos Livres ao centro em cima, o estandarte da Missão Elias Garcia do Vintém das Escolas, que se encontra à direita em cima, uma imagem dos alunos da Escola Oficina número 1
atrás da qual sobressai o seu estandarte, e uma publicação da Universidade Livre, encerrada pelo Estado Novo após 1935. O desenvolvimento do Estado Social veio a ocupar o espaço preenchido por este tipo de instituições. Todavia, a obra social da maçonaria continua, nos tempos atuais, a ter domínios nos quais se pode desenvolver com utilidade, sendo importante para o reforço da sua imagem perante a sociedade. Com a expansão da obediência, um dos aspectos que foi objeto de grande investimento por parte dos órgãos dirigentes do GOL Conde Paraty e depois do GOLU foi a questão das instalações destinadas a suportar a atividade das lojas. Em Lisboa, o GOL Conde Paraty tinha a sua sede num andar alugado no número 43 da Rua Nova do Carmo, sendo estas instalações já designadas de Palácio Maçónico. As mesmas serviram igualmente de sede ao GOLU até 1880. Com a expansão da obediência, estas instalações rapidamente se tornaram insuficientes, tendo o GOLU comprado a Carlos Relvas de Campos, que vêem na imagem, em 1879, o edifício localizado na Travessa do Guarda-Mor, hoje Rua do Grêmio Lusitano. As primeiras obras de remodelação e de restauro tiveram lugar em 1879-80, tendo a intervenção completa prosseguido por fases sucessivas até 1901. O resultado foi o GOLU ter ficado com uma das melhores instalações maçónicas europeias, que suportavam o trabalho das oficinas de Lisboa, acomodando também a grande secretaria-geral, a biblioteca, o arquivo e os arquivos das lojas. Para além da utilização maçónica, estas instalações possibilitavam a existência de espaços de sociabilidade, dotados de mesas de bilhar, tendo decorrido no Palácio Maçónico também lições de esgrima. A questão das instalações continua a ser um fator importante na dinamização das obediências maçónicas. Hoje em dia, as instalações das obediências são um instrumento privilegiado de intervenção cultural na sociedade, acomodando museus, salas de conferências, visitas turísticas, seminários, concertos, exposições temporárias. Daí que não ter ambição nesta matéria seja um pecado grave para uma obediência atual que pretenda afirmar-se e ser respeitada na sociedade. Referiram-se atrás a alguns dos aspectos mais significativos que ditaram o sucesso do Grande Oriente Lusitano Unido enquanto a organização mais perene da maçonaria portuguesa. Mas num mundo tão líquido, onde a mudança acontece a cada instante, não é fácil fazer-se futurologia. Ao longo da sua história, a maçonaria teve a capacidade de se reinventar muitas vezes, para se ir adaptando aos paradigmas que atravessou e que diferiram substancialmente no tempo e no espaço. Provavelmente, o combate mais difícil que terá de travar no futuro será contra a irrelevância, e contra este inimigo mortal, todos os aspectos referidos, para além de uma profunda reflexão no que concerne aos seus métodos e práticas, tornam-se essenciais. É fundamental um profundo questionamento no que se refere a algumas tradições maçónicas que claramente se estão a constituir como fatores de profundo divórcio entre a maçonaria e a sociedade. Enfim, e retornando ao exemplo do Grande Oriente Lusitano Unido, fica-nos para o futuro, acima de tudo, a mensagem da sua divisa fundacional, hoje plenamente esquecida, sepultada na poeira da história. A mesma é: a união faz a força. Muito obrigado.